Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre perpendicularidade de duas retas, tá? Como é que a gente faz para saber se duas retas são ou não perpendiculares aí no plano cartesiano, beleza? E para isso, galera, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos considerar que o nosso plano cartesiano, né, padrão, tá? Sempre a gente começa com ele, tá? Então imagine que aqui a gente tem o eixo das ordenadas, aqui a gente tem o eixo das abscissas, tá? E aí, galera, vamos considerar o seguinte, que nós temos duas retas, tá, que são perpendiculares. Vamos supor aqui que a gente tem uma reta R1, tá, e aqui a gente vai considerar uma reta R2, tá, e essa reta R1 e essa reta R2, elas são perpendiculares, tem um ângulo de 90 graus ali, tá, galera? Bom, notem que aqui a gente tem um ângulo com o eixo das abscissas, tá? Vou chamar esse cara de α1, beleza? E aqui a gente tem o ângulo da segunda reta, né? Esse aqui é a inclinação da reta R1, aqui seria a inclinação da reta R2. Vou chamar ele de α2. Certo, galerinha? A primeira coisa que a gente percebe aqui é que a gente tem um triângulo, tá? Se vocês prestarem bem atenção, a gente tem um triângulo, né? Esse triângulozinho retângulo aqui, tá? E no triângulo, a gente sabe que um ângulo externo do triângulo sempre é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, tá? Então, veja bem, se eu olhar para esse ângulo α2 aqui, do triângulo, tá? Ele deve ser igual à soma desse α1 mais esse ângulo de 90, tá? Por ele ser um ângulo externo. Então, a gente sabe que o nosso α2, ele, por ser um ângulo externo desse triângulo, ele tem que ser igual ao α1 mais 90 graus. Certo, galerinha? E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tomar a tangente desses caras aqui. Então, eu vou fazer assim, a tangente do meu α2 vai ser igual à tangente, tá, do meu α1 mais 90 graus, tá? Então, se esses dois caras têm a mesma medida, eu estou tomando a tangente dos dois lados, não tem problema nenhum aí, tá? Só que tem uma coisa aqui que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse cara aqui ainda, tá? A tangente do meu α2. Nós sabemos que a tangente pode ser escrita como sendo o seno dividido pelo cosseno. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, o seno de α1 mais 90 graus dividido pelo cosseno de, vou colocar um parênteses aqui, α1 mais 90 graus, tá? Isso aqui tem lá nossas aulas de trigonometria, tá? Que a tangente pode ser escrita como sendo o seno dividido pelo cosseno, certo, galera? Aqui a gente está fazendo uma adição de arcos, tá? E aí sim a gente vai precisar lembrar daquela formulazinha de adição de arcos, que diz lá que o seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A, né? E que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B, tá? Então a gente vai utilizar essa formulazinha aí para adição de arcos, tá? Então como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho que a tangente do meu α2 vai ficar igual. Então, ali vai ficar seno de A, seno, no caso, do meu α1, né? Que aqui seria como se fosse o meu A e o meu B, né? Seno de α1 vezes o cosseno do B, que seria o meu 90 graus, né? Mais seno A cosseno B, mais seno do B, seria então o seno de 90 graus, vezes o cosseno do meu α1, beleza?
cosseno de alfa 1. Tudo isso aqui, né? Tá ficando bonito, né, pesada? Tudo isso aqui, a gente vai agora utilizar a fórmula da adição de arcos para cosseno. Então vai ficar cosseno de A, que seria alfa 1, vezes o cosseno de B, que é 90, vezes o cosseno de 90 graus, tá? Cosseno A, cosseno B, menos seno de B, seria então seno de 90 graus, vezes o seno de A, que seria o seno do meu alfa 1. Certo, galerinha? Tá ficando bonito aí, tá? Só que aqui tem uns detalhes que dá para facilitar a nossa vida, tá? Vejam bem. O cosseno de 90 graus é zero, tá? Então, eu sei que esse camarada aqui é zero, tá? O seno de 90 graus, isso aqui é 1, tá? Então, vai me facilitar bastante aí para frente. Aqui eu tenho de novo o cosseno de 90 graus, então isso aqui é zero, né? E aqui eu tenho de novo o seno de 90 graus, tá? Isso aqui é 1. Tudo bem, galera? E como é que isso aqui vai ficar? Vamos passar aqui para o outro lado. Tomara que o espaço seja suficiente, tá? Então, isso aqui a gente vai ficar com o seguinte, tá? A gente vai dizer que a tangente do nosso alfa 2 vai ficar igual. Seno de alfa 1 vezes 0 vai dar 0, tá? Se foi. Uma vez o cosseno de alfa 1, vai sobrar só o cosseno de alfa 1, certo? Dividido. 0 vezes o cosseno de alfa 1 vai dar 0. Menos 1 vezes o seno de alfa 1 vai ficar assim, menos seno de alfa 1. Tudo bem, galerinha? Isso aqui, ó, dá pra gente dar uma melhoradinha ainda, tá? Vai ficar do jeito que eu quero. Vou escrever assim, que a tangente do meu alfa 2 vai ser igual. Aqui, ó, galera, eu quero inverter isso aqui, tá? Então, eu vou, ao invés de escrever, quando eu quero inverter alguma coisa, eu faço 1 sobre aquela coisa. Então, esse aqui eu vou escrever assim, como sendo 1 sobre menos seno de alfa 1 dividido pelo cosseno de alfa 1, né? Lembre naquela história? Dividir é multiplicar pelo inverso. Então, se eu pego esse 1 e multiplico pelo inverso disso aqui, né? Então, volta a ser o que é. Só estou escrevendo aquilo ali de uma forma um pouquinho mais elegante, tá? E isso aqui, galera, é a mesma coisa que eu escrever assim, que a tangente do meu alfa 2 é igual a 1 sobre... Quem é seno dividido por cosseno? É a própria tangente, tá? Então, isso aqui eu posso dizer que é 1 sobre menos a tangente do meu alfa 1. Olha que bacana, galera. E quem é a tangente do meu alfa 2? É exatamente o coeficiente angular da minha reta R2, tá? E quem é a tangente do meu alfa 1? É exatamente o coeficiente angular da minha reta R1, tá? Então aqui eu posso dizer o seguinte, que o coeficiente angular da minha reta 2, eu vou chamar de M2, tá? É igual a 1 sobre menos o coeficiente angular da minha reta R1, que eu vou chamar de M1, tá? Ou ainda, tá? Eu posso fazer o seguinte, colocar esse menos, deixar ele por 1 aqui, tá? E multiplicar, ou multiplico dos dois lados por menos M1, tá? E aí vai ficar, por M1, perdão. Então vai ficar o seguinte, aqui vai ficar M1, tá? Vezes o meu
M2, tá? Ou pego esse cara aqui e passo para cá multiplicando, caso queiram, né? Igual a menos 1, tá? Então, esse menos deixei para o 1 ali. Beleza, galerinha? E o que isso é tão legal para a gente ter feito todo esse trabalho para chegar nisso aqui, galera? Que isso está me dizendo o seguinte, que se duas retas elas são perpendiculares e a gente construiu elas sendo perpendiculares, tá? O produto dos coeficientes angulares dessas duas retas é igual a menos 1, tá? E aí, quando eu tenho duas retas ali, que eu estou estudando elas, se eu quero saber se elas são ou não perpendiculares, claro, a primeira coisa tem que verificar se elas são concorrentes, porque se elas não forem concorrentes também não vão ser perpendiculares. Mas eu posso simplesmente, né, tá verificando se eu souber que elas são concorrentes, tá? Que se o produto entre elas for igual, o produto entre o coeficiente angular delas for menos 1, então elas são perpendiculares. Certo, galerinha? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!